ouvintes! Estamos começando mais um programa Conexões que Transformam aqui na Rádio Tropical Web Brasil. Quero pedir desculpas porque hoje nós havíamos informado que o programa passaria a começar às 18h30, mas tivemos um contratempo, estamos começando agora às 19 horas e vamos finalizar então às 20h30. Mas a partir da próxima terça-feira o programa será das 18h30 às 20 horas, ok? Bom, na semana passada, na terça-feira passada, recebemos aqui o querido Osmar de Oliveira, mais conhecido como Osmar Palestras, meu mestre em oratória, o rei da oratória, e que nos contou a sua trajetória inspiradora e também nos deu vários insights, várias dicas sobre comunicação. Foi muito bacana conversar com o Osmar. Espero que ele volte outras vezes aqui com a gente, porque eu tenho certeza que os nossos queridos ouvintes gostaram bastante de estar aqui com ele. E hoje nós vamos receber, daqui a pouco, no próximo bloco, duas queridas amigas, a Deise Matos e a Rosângela Cruz. Elas vão também nos contar as histórias inspiradoras também, vocês vão ver, muito bacana. E a partir do programa de hoje nós estaremos recebendo sempre pelo menos dois convidados. Espero que vocês estejam gostando do programa e a gente pretende estar cada vez melhorando, aperfeiçoando e desenvolvendo cada vez mais o nosso programa. Meu nome é Sandra Corrêa. Eu sou engenheira eletrônica e engenheira de telecomunicações. Após 30 anos trabalhando em grandes empresas de telecomunicações, eu decidi abrir meu próprio negócio e o empreendedorismo me trouxe o networking e, através do networking, eu me tornei palestrante, escritora, atriz, modelo e radialista. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, como apresentadora deste programa. É uma honra enorme estar aqui. Quero aproveitar e falar para vocês que eu comecei a gravar uma novela chamada Pessoas. As gravações já começaram há 2 meses, mas a minha primeira gravação foi agora, semana passada. Estou muito feliz. Daqui a pouquinho a gente vai estar com a novela nas plataformas digitais e eu vou estar falando para vocês sobre esse meu projeto. Eu também comecei a me preparar para uma série chamada Cartão Vermelho. Ainda não estamos gravando, mas já estamos nos preparativos para iniciar as gravações. A novela é um projeto da direção do Moisés Bittencourt e a série Cartão Vermelho é da direção do Maurício Damas. Bom, vamos então pedir música hoje. A primeira música que eu escolhi é Gita, de Raul Seixas, e eu escolhi essa música porque ontem, lá no programa que começou The Voice Brasil, os técnicos cantaram essa música. É uma música muito gostosa e o Mumuzinho estava cantando também, e ele é muito carismático, muito simpático, muito alegre. Adoro o Mumuzinho. Então eu escolhi Gita, Raul Seixas, 1974. Olá, estamos de volta! Agora vamos conversar com a querida amiga Deise Matos. A Deise é psicóloga clínica com mais de 20 anos de experiência, especializada em psicologia positiva, ciência do bem-estar e da realização. A Deise também ela assumiu um compromisso de restaurar um casarão inabitado há mais de 20 anos aqui no centro da cidade, que eu conheci, e fez desse local um local de trabalho.
um espaço terapêutico de convivência e treinamento, chamado Dons em Movimento. Gente, é um espaço muito gostoso, sabe assim, muito agradável. Ela promove eventos, workshops nesse espaço. Ela vai falar para a gente sobre isso, muito bacana. E ela também desenvolveu uma mentoria utilizando o método CDM, Coloque Seus Dons em Movimento. A Deise vai falar para a gente aqui também sobre transição de carreira. Então a Deise tem muita coisa para falar. Conheci a Deise através do João Abreu. Quem teve a oportunidade de assistir o João Abreu quando esteve aqui conosco, sabe de quem eu estou falando. O João Abreu, ele é o CEO, fundador e CEO da Livraria Insight. Ele é o editor do livro, que eu sou coautora, que descobri empreendendo. E através do João, das conexões que transformam, eu conheci a Deise, uma pessoa maravilhosa, que vocês vão estar conhecendo hoje também. Então, Deise, quero agradecer a sua presença aqui com a gente, muito feliz de estar te recebendo. E eu queria te perguntar o seguinte, começa contando pra gente por que você escolheu psicologia, conta um pouquinho da sua trajetória, um pouquinho aí da sua experiência nessa questão. Boa noite, para mim é um prazer assim, imenso estar aqui, muito obrigada pela oportunidade. Eu me descobri psicóloga atuando como psicóloga, porque na época que eu fiz o vestibular, eu trabalhava muito e eu não tinha tempo de estudar, aquela correria. Eu trabalho desde os 14 anos, nunca parei de trabalhar, então eu entendi depois que a psicologia era uma área que não tinha matemática no vestibular, era uma área humana, eu tinha feito normal. Mas eu entendi na psicologia, que eu comecei a atender antes de me formar, eu já atendia pessoas por telefone com problemas, e eu arrumei a minha primeira cliente antes de ser formada, e então eu me descobri que a psicologia me escolheu, porque eu tive uma mãe que me criou sozinha. E eu desenvolvi com ela a empatia, porque ela batalhava muito, ela limpava as coisas, era uma pessoa que tinha uma vida sofrida. E eu partilhava com ela desse sofrimento, a ajudando. E aí ela tinha até uma tendência à depressão, eu não sabia, mas eu estava ali o tempo todo tentando animá-la, tentando estar com ela para poder ela superar as dificuldades. E quando eu encontrei a psicologia, eu comecei a atender pessoas, eu entendi que é um vocacionado, é um dom que eu nasci com ele, fui desenvolvendo. E eu sou apaixonada, há mais de 20 anos eu sou psicóloga clínica e atuo no espaço Dons e Movimentos, e para mim cada atendimento é único. Que bacana, que bacana. E você começou a trabalhar com 14 anos para ajudar a tua mãe? Sim. Porque era mãe solo e precisava da ajuda de vocês. Você tinha outros irmãos? Não, eu sou filha única por parte de mãe, tenho 3 irmãos, mas que não foram criados comigo, e realmente eu já queria ganhar um dinheirinho, comprar minhas coisas, ajudá-la também, e com 18 anos já fui morar só eu e ela, porque a gente morava com parentes. E aí eu assumi a vida adulta, trabalhando, pagando aluguel, e nunca mais parei de trabalhar, como eu já disse. Por isso que eu estou repetindo, porque eu vou falar sobre os dons, por que é tão importante para mim, mas assim, realmente foi por necessidade. E a sua primeira cliente, como é que ela surgiu? Eu atendia a noite inteira pessoas com problemas, era como se fosse um estágio. E atendendo, virando noite, a gente fez contato, a gente se identificou, e eu fui visitá-la em casa, comecei um atendimento domiciliar. E ela está viva até hoje, a gente tem contato, e para mim eu fico muito feliz, porque foi um atendimento longo, porque eu ainda era estagiária, e que durou e que deu muito certo. Que bacana, então você fez a faculdade já com experiência, sim, já com conhecimento de causa. Sim, foi porque eu até, depois eu vou falar um pouquinho dos dois, mas assim, até ter um espaço terapêutico,
é tão forte a questão do atendimento que eu não tinha um local, mas eu atendia em cafezinhos, eu atendia em parques, eu atendia em shopping. Sempre eu tinha escuta em qualquer que fosse o lugar. E quando você se formou, você foi trabalhar onde? Eu fui trabalhar, eu sou antiga, entrei na Telerte como estagiária e por preocupação de não ter trabalho, eu fui ser call center. Eu deixei o estágio, eu não assumi como psicóloga, mas fui trabalhar no call center, também atendia bastante no call center. E aí depois de muito tempo eu fui para a área do governo, que eu trabalhei mais 15 anos na área de gestão pública. Ah, de gestão pública, não de psicologia? Não de psicologia. Eu nunca deixei de atender, Sandra. Era horário da manhã, horário do almoço. Mas aí particular, por sua conta? Por minha conta e sempre tendo clientes, mas tudo pingado, porque eu tinha muito a mente de que eu não podia ficar sem ganhar dinheiro, não podia ficar sem trabalho. E aquela estabilidade da gestão pública, mesmo sendo cargo comissionado, dava aquela sensação, não, estou bem porque eu estou empregada. E aí, assim, foram 15 anos. Nossa, muito tempo. Muito tempo. Eu trabalhei 12 anos na Embratel. Bacana. Nesse período, eu trabalhava com a Telerge, porque a Embratel era longa distância e a gente dependia das linhas locais da Telerge, principalmente para eventos externos, como Maracanã, Sambódromo. Muito bacana. E conta então, como foi que você decidiu largar o emprego público para restaurar esse casarão e montar o seu espaço terapêutico? Eu vivia desconfortável com o meu trabalho, porque horário comercial, de segunda a sexta-feira, área administrativa, e aí eu falei assim, eu preciso me colocar à prova. Ou eu sou boa e vou viver com o que eu tenho de melhor, com o meu talento, ou eu vou voltar para a área pública, que haveria essa possibilidade de voltar, porque eu trabalhei com licitações, fui pregoeira, então tinha uma rede de relacionamento. Mas aí em 2017 eu consegui um espaço para atender, consegui uma sala na Igreja Batista da Esperança, no centro do Rio, e aí eu comecei a ter clientes efetivos, 2017. E aí a clínica foi enchendo, porque as pessoas me conheciam, e ela enchendo, eu comecei a guardar dinheiro. Eu comecei a guardar dinheiro e eu fiquei guardando, quando eu tinha um montante assim, que eu poderia começar a pensar numa obra, eu paquerava todos os sobrados do Rio de Janeiro, olhava para todos, era apaixonada por todos, até que eu encontrei o meu sobrado. E quando eu encontrei, ele estava destroçado, ele só tinha aparência, ele não tinha, por dentro não tinha hidráulica, não tinha esgoto, não tinha banheiro. Estava no esqueleto. No esqueleto, e as pessoas achavam que era louca, né? Assumi uma despesa no centro do Rio, uma despesa tão alta, para consertar do zero um casarão. Mas eu fui. Mas para um propósito muito bacana. Sim, sim. Então, fala um pouquinho desse espaço, então, hoje. O espaço Dons e Movimentos, ele foi criado com a intenção de ter convivência, treinamento, workshop, área da espiritualidade, que eu não tinha nem lugar para atender. Hoje eu tenho uma sala confortável, um espaço oracional, e ele é muito acolhedor. Muito. Ele é apaixonante. Fala para os nossos ouvintes o seu contato, o seu Instagram, seu WhatsApp, se eles quiserem alugar esse espaço para fazer eventos. Até 15 pessoas, não é isso? Até 15 pessoas. O meu contato no Instagram é Deise Matos, _Deise Matos Psicóloga. É bem no centro, próximo ali à Candelária. Ele cabe até 15 pessoas. A gente tem um café maravilhoso, porque dentro dessa questão de dons, meu marido se descobriu na gastronomia. Ele faz um bolo maravilhoso. E eu posso confirmar, porque, nossa, eu comi e repeti,
experimentei dos vários sabores, muito bom. O bolo do Marcos Mota, também nós aceitamos encomendas. E ele é assim, a gente faz o café, também Dons em Movimentos, bimestralmente. É um café que fomenta o empreendedorismo, fomenta o network. E lá, Sandra, por excelência, é um lugar que você se descobre com os seus dons. É um lugar que você também é incentivado a acreditar em você. É verdade. Eu quando estive lá, inclusive, com o João, assistindo o workshop, a gente teve a oportunidade, inclusive, de divulgar o nosso livro. Sim. E de conhecer outros empreendedores e os outros empreendedores também puderam divulgar os seus serviços e produtos. Foi muito bacana, além daquele ambiente super agradável, daquele coffee break maravilhoso. Em novembro vai ser o aniversário do espaço. Vamos completar 6 anos, então vai ser muito especial para que a gente vai falar um pouco da história, como chegamos até aqui e o que nós pretendemos continuar no ano de 2026. Bacana, parabéns, Deise, parabéns mesmo. E o método CDM, coloque os seus dons em movimento, como é que foi que surgiu esse método? Como eu sempre fui preocupada com o trabalho, eu me preocupo que as pessoas tenham trabalho, que elas gerem renda, que elas consigam também viver felizes com os seus trabalhos. Então, eu já tinha a técnica da orientação vocacional, a própria prática da clínica terapêutica, a psicologia positiva, o coach. Eu juntei tudo isto e o que eu fiz? Eu fiz uma metodologia que você trabalha autoconhecimento, você conhece um pouco mais dos seus dons e você também vai fomentar um projeto de vida, porque dentro da caminhada eu descobri que eu tinha um trabalho como se fosse um Deus, era o centro. E eu entendi que temos vida além do trabalho. E quanto mais eu tenho consciência de como eu quero a minha vida, que foi isso que eu fiz. Eu quero uma vida com horário flexível, eu quero uma vida que eu trabalhe e more próximo, eu quero trabalhar com o que eu amo. Então, de acordo com essa experiência que eu tive comigo, eu incentivo as pessoas a se conhecerem mais, a conhecerem os seus dons e colocá-los em movimento para gerar renda, leveza e reconhecimento do outro, que faz parte dos dons. Muito bacana. E tudo isso, você utilizou o poder da cocriação. Você planejou e você fez acontecer. Sim. Isso é muito bacana. Você é o exemplo em pessoa para as pessoas que estarão ali contigo. Sim. Fazendo a mentoria nesse método, né, CDM. Porque genuinamente eu acredito que todos temos dons e quanto mais a gente se conecta com a gente consegue colocá-los, aflorá-los. E como eu acredito muito nisso, eu vejo esse resultado com os meus clientes, com as pessoas que vão visitar o espaço, com o meu marido. E eu fico agora, presto atenção em tudo, qual o dom que aquela pessoa tem. Eu começo a ficar pesquisando. E eu sou feliz, assim, eu creio que o trabalho, ele precisa trazer realização. Exatamente. Tem que ter propósito, né? Sim, tem que ter propósito. A gente tem que sentir paz. E a gente só sente paz, né, interna quando a gente está fazendo efetivamente o que a gente gosta. É verdade. É muito bom, assim, hoje eu vejo, Sandra, que se a gente não tiver autenticidade, não tiver o seu DNA, sua marca, assinatura, você não se estabelece num mercado tão competitivo. Exatamente. Você não ganha autoridade. Sim, quantas coisas você tem feito? Como os dons estão assim, exatamente. em ebulição. Muito bom. Bacana. Vamos para mais uma música? E por falar em mumuzinho, a gente vai agora escutar a Estranha Loucura de Alcione, mas vamos escutar cantada por Alcione e Mumuzinho, 1987 a música. Olá, estamos de volta! Bom, recebemos aqui algumas mensagens, vamos ler aqui para vocês. Janaína Pereira, na escuta, Sandra, e aguardando a nossa querida Michele, São Paulo. Daqui a pouquinho Michele está aí, isso aí. Elizabeth Cristina, Bairro Alto, Portugal. Olha, Portugal precisa de um programa desse.
incentivando o empreendedorismo. Bora botar um programa desse lá em Portugal, viu, diretora? A filha da Luciana, da nossa diretora, dona aqui do programa, mora em Portugal, não sei se vocês sabem. Em Braga. Em Braga. Contando rapidinho, tem uma experiência boa. A Universidade do Minho, ela fez um projeto para lá, adorou o projeto da rádio. Pô, bacana, bacana. Bairro de Fátima, centro, a Paty está falando o seguinte, amando tudo, obrigada. Cristina Rocha, São Luís do Maranhão, amei o programa, a da astrologia, e estou adorando o seu. O programa da astrologia foi o primeiro programa, conheci, né, o apresentador também hoje, e muito bacana, e tenho certeza que vai fazer sucesso também. Paulo José Pereira, estou em Cascais, Portugal, 21h15 aqui, bacana. As histórias são impactantes, adorei o programa de astrologia, viu, Luciana? Fala lá pro amigo. Eu mostrei. A Luciana mostrou aqui para ele. Estou adorando, obrigada Brasil por essa rádio, bacana. Agora a gente vai conversar com a minha querida amiga Rosângela Cruz. A Rosângela eu conheci em um dos grupos de networking que eu participo, do Everson Montanha. Eu estou tentando trazer o Everson Montanha aqui, ele não está conseguindo agenda, mas com certeza ele virá. E esse grupo de networking é um grupo que, no mínimo uma vez por mês, a gente faz um encontro para palestras e divulgação de produtos e serviços, pitch de venda e tudo mais. E eu e a Rosângela gostamos de participar desses eventos, porque é uma forma também da gente se desenvolver como palestrante. E nós duas estamos sempre conversando, o que você achou da minha palestra? Como é que eu posso melhorar? Aí a gente está sempre dando dicas, uma para a outra. Adoro a Rosângela, uma pessoa que ensina muito e também tem ouvidos, é muito humilde para aprender. Bom, a Rosângela Cruz, ela é empreendedora no mercado de eventos, produtora de eventos e cerimonialista. Há 10 anos é CEO da empresa de cursos Êxito Total Produções, MBA em Finanças e Investimento, MBA em Empreendedorismo, Marketing e Finanças, formada em Serviço Social pela UF e graduada em Eventos. Rosângela, conta pra gente, né, por que você escolheu essa área de marketing, marketing, finanças, várias coisas, né? Explica pra gente o porquê disso tudo. Bem, boa noite, Sandra. Boa noite, Deise. Boa noite, Dani. Toda a equipe aqui da rádio. Quero agradecer pelo convite de estar aqui. Também dizer da minha alegria de poder ter a sua amizade e essa cumplicidade, né, no mercado de empreendedorismo, sempre ajudando uns aos outros. É muito bom essa reciprocidade. E posso dizer que hoje, atualmente, o meu mercado é um mercado de eventos. E tudo começou muito assim, por um acaso. Não foi nada programado. Não nasci já com esse dom descoberto. Foi no processo da minha vida. E a doutora aqui, Deise, deve falar mais sobre essa questão de transição de carreira. Eu sempre fui aquela pessoa que trabalhava CLT. Estudava, trabalhava desde os meus 14 anos. Meu pai me colocou para trabalhar lá, naquele supermercado esqueci o nome do mercado nesse momento, mas eu trabalhei no supermercado desde os meus 14 anos. Para ajudar a tua família. Para ajudar a família, e ali fui para outros ramos, telemarketing, administrativo. Então eu era aquela aluna que até a faculdade dividia os estudos e o trabalho. E posso dizer que isso foi muito importante na minha formação, né? Então eu era aquela típica aluna de vestibular, fazia o meu cursinho vestibular, e eu gostava muito da área de humanas. Então, na época daquele vestibular doido, que cada faculdade fazia o seu vestibular, né, hoje como o Enem, né, tudo unificado, naquela época eu prestava vestibular, me preparava, e eu passei para o curso de Serviço Social da UF, e fui estudando. Mas quando eu cheguei no final da faculdade, eu comecei a sentir um incômodo.
eu percebi, uma luzinha acendeu, que aquele caminho não era aquilo que me satisfazia no fundo do meu coração. E eu trabalhando no CLT, eu percebi que eu queria mudar, sair daquele mundo do CLT e empreender. Mas o CLT, você estava trabalhando como? Trabalhei muito de telemarketing, porque era um tipo de trabalho que a gente conseguia conciliar com os estudos, né? Meio expediente. Então, eu trabalhava de manhã e ficava na faculdade de tarde. 6 horas, né? Exatamente. Então, eu trabalhava como operadora de telemarketing e fui fazendo a faculdade de serviço social, fiz os meus estágios, tudo muito bem, né? Até que no final da faculdade, eu entrei um pouco em crise pessoal. Eu comecei a perceber que eu queria ter um negócio meu, algo meu, né? Que eu pudesse me realizar. E num determinado dia, eu frequentava uma igreja, e era uma igreja que eu tinha lá alguns cargos, algumas funções. Eu organizei um curso para um palestrante, um amigo meu que veio de fora. E quando eu organizei esse curso na igreja, as pessoas me elogiaram muito pela organização. E os meus amigos começaram a falar, poxa, você trabalha tão bem organizando eventos. Era um evento dentro da igreja. Você podia trabalhar na área de eventos. E eu nem conhecia esse mercado, nem... Era uma coisa totalmente assim, eu sabia que tinha produtor de eventos, mas era muito distante. E aí eu fui lá na internet, comecei a procurar. E eu vi as funções, as qualidades de um produtor de eventos e falei, é isso, eu sou muito dinâmica, criativa. Você se identificou? Me identifiquei, aí eu descobri que tinha até nível superior na área de eventos. E você não sabia? Não sabia. Me matriculei na época, na Estácio, que era uma faculdade que oferecia o curso de superior em eventos, mas veio a pandemia, e aí tudo parou, o curso também parou na época na faculdade, e eu migrei de faculdade, fui para outra universidade, mas dentro da área de eventos. Então, na época, eu quis criar um negócio meu, mas eu ainda não tinha uma experiência para atuar na área de eventos. Falei, poxa, eu quero começar alguma coisa e ir desenvolvendo enquanto eu vou estudando na faculdade. Até que eu criei a minha empresa, como você falou, Êxito Total Produções, e eu falei, poxa, o que eu posso começar devagarzinho? E ao longo do tempo ir desenvolvendo. E me lembrei do dia que eu organizei o curso na igreja, as pessoas me elogiaram muito. E eu falei, poxa, eu vou começar essa empresa produzindo cursos, mas dentro do mercado de eventos, só para esse público, com parcerias com palestrantes que vinham e capacitavam esse público. E ali, eu estou resumindo, porque a história é muito grande, espero poder contar em um livro. Essa empresa nasceu no laboratório da Estácio. O nome é uma coisa muito curiosa, gente, é coisa de empreendedor. Eu comecei ali a ver palavras sinônimas de sucesso, até que veio a palavra êxito. Aí eu falei, poxa, só êxito. Aí eu catucando lá o dicionário e tal, vi total, êxito total. Aí eu complementei, produções, êxito total produções. E aí nasceu a empresa, CNPJ, tudo. Então as pessoas da sua igreja, que foram as conexões, foram os olhares que nem eu mesma, que ajudaram, eu nem mesma percebia, porque às vezes as pessoas de fora veem mais do que... Exatamente. E às vezes nós estamos num momento que a gente não se percebe, né, devido à vida, às situações. Muitas coisas do ao mundo conhecimento, exato. E aí eu criei uma empresa e comecei a produzir palestras dentro desse mercado. Convidava cerimonialistas para palestrar e ali o meu público veio vindo, que são esses profissionais. E ao longo do tempo, hoje já são 10 anos de empresa. Quando eu olho para trás, é como a Deise falou, ela não tinha um espaço antes e agora tem um espaço para 15 pessoas. E eu creio que daqui a pouco vai ser um espaço para 50, para 100, porque é isso, né? Então eu comecei a minha empresa lá atrás, em 2015, e hoje eu tenho, em 2025, vou comemorar 10 anos em outubro agora. Parabéns! E agora eu estou me lançando de fato como produtora de eventos sociais e corporativos e cerimonialista, né? Agora, bacana. Aquilo que eu me dediquei para o público, para esse público, é o que eu vou me dedicar agora dentro desse ramo diretamente. Então hoje eu tenho essa empresa, tenho outros sonhos, tenho muitos objetivos ainda
E estou aí, estudando. E tudo que você estudou te ajuda hoje no que você está fazendo. Ajuda. Né? A sua formação em serviço social Sim, te porque ajuda a traz lidar o com as lado pessoas, humano. exatamente. É a parte de marketing, de finanças, tudo isso, graduado em eventos, isso tudo, porque na verdade nós somos o somatório de tudo que acontece com a gente no decorrer da nossa vida. Né? A gente vai sendo sempre formado, a gente está sempre em formação, sempre Sim. aprendendo mais. Né? E a história da minha empresa é tão especial porque começou no Rio de Janeiro, aí aos pouquinhos eu fui para São Paulo, Minas, fui para o Nordeste, fui para o Norte, e aí já são mais de 80 cursos presenciais produzidos em 10 anos no online. Aí com a pandemia eu gerei o formato online, cursos online, já são mais de 100 cursos nesses 5 anos, desde a pandemia. Mas hoje é mais online ou mais presencial? Hoje é mais online porque a gente agora diminuiu um pouquinho a agenda do presencial. Quando eu comecei, que aí eu fui expandindo para os estados, era muito curso, era 3 por mês, às vezes até 4, dependendo. Mas depois da pandemia, tudo ficou um pouco mais devagar no presencial. Online. Então a gente, não, por exemplo, semana que vem eu vou estar em Curitiba com um palestrante. Em maio eu estive em Belo Horizonte produzindo um curso. E a gente vai assim, galgando, né, aos pouquinhos, até porque agora eu vou ter um foco maior no meu processo individual profissional, né, que é agora como cerimonialista, produtora de eventos. Mas hoje você ainda está mais na área de treinamento do que da produção mesmo. De cursos. Na produção de cursos, isso. Não de eventos. Isso, eu já iniciei na produção de eventos, estou fazendo trabalho de divulgação. Já tem pessoas me contactando para conhecer, então tudo é o começo, não é verdade? Como eu comecei há 10 anos atrás, como produtora de curso, estou começando agora, galgando a área de eventos de fato. E passa para os nossos ouvintes os teus contatos, WhatsApp, Instagram. O WhatsApp é 21 97939 5290. Temos também o nosso Instagram, que eu abri o Instagram agora na área de eventos, Rosângela Cruz Eventos, @ né? Tem o Instagram da produtora de curso, que é esse, o Total Produções. E o meu pessoal é Rosângela Cruz Oficial. Tá tudo aberto lá para vocês seguirem. No final a gente vai repetir os contatos da Deise e da Rosângela. E Rosângela, e como é que você está enxergando essa área de produção de eventos? Bem, o mercado de eventos é um mercado muito atuante, no Brasil principalmente, porque todos sabem que o Brasil é um país de festas. É um país de datas comemorativas, de muitos feriados, além das comemorações pessoais, aniversários, casamentos, 15 anos. Tem também os eventos nacionais, os eventos dos estados. É um país de eventos. Então, é um mercado promissor, como também tem as suas dificuldades. Mas o que eu quero trazer aqui é o fato da importância da capacitação, porque é isso que eu tenho levantado a bandeira nesses 10 anos. Não adianta em qualquer área, se você não for capacitado naquilo que você faz, você vai ser mais um na multidão. E é o que acontece, muitos cerimonialistas, muita gente que trabalha com evento, mas não tem um preparo. Porque tem pessoas que pensam que ser um cerimonialista é só chegar no dia e carregar, ajeitar a cauda da noiva. E não, vai muito além. É todo um processo de preparação do evento. E para isso você tem que ter conhecimento de planejamento, organização, administração, contabilidade e de organizar em si um evento. Muita coisa. Então, o nosso mercado é um mercado de desafios, porque tem muitos profissionais que se aventuram a ser um cerimonialista, mas não tem nenhum curso, nem um certificado. Então, nesses 10 anos, a nossa empresa fomentou, preparou, certificou mais de 8 mil alunos. São muitos cerimonialistas formados por diversos palestrantes que já passaram pela nossa empresa. E isso é muito bom quando o nosso projeto tem um cunho social também. A minha empresa tem um cunho social, que é preparar pessoas para o mercado. Porque quem trabalha com eventos está, além de promover o seu negócio, está também abençoando vidas, está transformando, tornando sonhos em realidade. Quando você produz um casamento, você está ali transformando aquele sonho em realidade de um casal, uma debutante que está na transição, né, da sua idade. Entre outros eventos, como organização de bodas, festas de aniversário, por aí vai.
Então, é um mercado rico de eventos, de oportunidades, mas vai depender de você ter um diferencial. E isso você só tem um diferencial se você estudar, se você se capacitar, se dedicar, porque senão você vai ser mais um e como falam, né? Às vezes dizem que o nosso mercado é meio prostituído. O que é isso? São pessoas que se infiltram dizendo que é cerimonialista, mas não tem nenhum preparo para lidar com aquilo. Aí acontece muitas... Você já deve ter visto uma noiva que teve um incidente, você tá histórias tristes. Consentimentos, Marca, né? Porque um evento marca a sua vida pro resto da vida. Imagina, daqui a uns anos você olhar lá pro seu álbum de casamento, 15 anos, e você vê que foi tudo perfeito, tudo lindo, ou não, coisas... Não, e uma pessoa vai indicando isso é mais outras importante. Pessoas para você. E na minha empresa é assim, muitos alunos acabam indicando para outros alunos que vêm e se inscrevem nos nossos cursos. Então, eu fico muito feliz por isso, né? Porque a gente evolui com o tempo, né? Todo começo é um começo pequeno, mas Exatamente. A perseverança, a determinação vai te elevar, galgar novos níveis. E você hoje tem outras pessoas trabalhando com você? Então, hoje a empresa sou eu, a representando oficialmente, mas quando eu faço os meus eventos presenciais, eu tenho uma equipe que atua, que é recepcionistas, parceiros, fornecedores, na área de fotografia, na área de decoração e por aí vai, né? Depende muito do lugar que eu estou, do hotel. Então, nós produzimos cursos em hotéis, inclusive, sempre em hotel. Mas já produzi em casas de festa, inclusive eu vou lá conhecer sua casa, seu espaço de eventos. Conexões que transformam. Mas empreender é apaixonante. E hoje, quando eu olho para trás, eu tenho orgulho de mim. Eu sei que eu ainda não cheguei, nenhum de nós chegaremos à perfeição. Temos sempre que melhorar e temos que ter humildade para reconhecer. Mas quando eu olho para trás, quando eu comecei em 2015, eu falo, nossa, eu sou muito perseverante, porque eu poderia ter parado lá atrás, ou na época da pandemia, e não, na pandemia foi o boom, a gente entrou no online, no Instagram, fazendo live todo dia. Que maravilha, que maravilha. Não, eu acompanho a Rosângela, eu tenho Belo Horizonte, eu estou em Curitiba. Muito bacana, muito bacana. Vamos agora para o comercial? Olá, queridos ouvintes, estamos de volta. Conversando agora novamente com a querida Deise. A Deise, ela é uma consagrada pastora batista pelo Concílio da Ordem de Pastores Batistas Fluminenses do Rio de Janeiro. Deise, fala um pouquinho pra gente sobre isso, porque assim, a gente fala muito de CNPJ, a gente fala de empresas, mas a gente tem que entender que é importante, né, o equilíbrio corpo, mente e espírito. Então, trabalhar o nosso lado espiritual, independente da crença, é importante. Ajuda isso na nossa vida pessoal e também nos nossos negócios. Então, fala um pouquinho pra gente sobre isso. A espiritualidade, ela está presente o tempo inteiro e ela foi o que me impulsionou a acreditar em mim e acreditar que coisas impossíveis se tornam possíveis. Que quando eu me converti com 18 anos, eu passei pelo batismo, eu consegui acreditar que eu poderia passar numa faculdade. Eu olhava o UERJ e falei, olha a faculdade que eu vou estudar, e eu estudei lá. Eu acreditei no ter um sobrado, e eu tinha um sobrado. Então, a espiritualidade mobiliza o impossível, a fé. Então, a fé move montanhas. Move montanhas, e foi pela fé que eu acreditei, que eu falei assim, eu vou colocar minha cara a tapa, ou eu vou ser boa no que eu faço, ou não. E eu dei um salto de fé. Quando eu larguei o trabalho, e foi assim, impressionante como tudo mudou, como foi um boom, fazer a reforma, aconteceu o sobrado, e foi no mesmo período, Sandra, que eu fui ordenada pastora. Eu também não acreditava que eu seria pastora porque eu estudei teologia para dar uma boa aula. E estudando teologia, fui caminhando, eu prego toda sexta-feira no culto do meio-dia da Igreja Batista da Esperança. Aí eu comecei assim a desenvolver hoje a minha fé.
E ela é tudo, assim, porque eu vejo como as pessoas querem falar da sua espiritualidade, como elas querem expressar a sua fé. E é como você falou, a gente não tem só um CNPJ, somos um ser humano, nós sentimos dores, nós precisamos ter esperança, acreditar em milagres, e a gente vê milagre todo dia. Bacana, bacana. Muito bom. E fala pra gente um pouquinho sobre transição de carreiras, porque esse é um assunto que lá no teu espaço vocês conversam bastante, fazem workshops. Então fala pra gente um pouquinho sobre esse assunto. Eu hoje entendo, quando eu tirei o trabalho, a escassez de que se eu ficar sem trabalho eu perco a minha vida porque eu vivia sobrevivendo. E aí eu entendi que quando a gente encontra-se com o que a gente faz, com o que a gente ama, a gente pode fazer um projeto para ele se tornar realidade. Então a transição de carreira não é só você dizer, eu quero ser feliz, dar um tchau e vou embora. Não, você pode planejar, você pode estipular uma meta, ter um objetivo, fazer a transição de uma maneira paulatina, não precisa ser atropelada. Mas quando você percebe que é uma hora de que acabou um ciclo, que vai começar outro, que você quer viver novos tempos na sua vida e quer ter uma vida com propósito, você entende que é momento de ter coragem para fazer a transição de carreira. E que muitas vezes é importante ter ajuda para isso, né? Nem todo mundo consegue fazer essa transição sozinho. Sim. Então, muitas vezes, procurar uma ajuda, procurar um mentor, né? É importante, não é isso? Porque como psicóloga eu vejo muito o medo que gera ansiedade. Então o medo ele paralisa. E quando você se vê sozinha, quando você quer trocar o certo pelo duvidoso, você tem a tendência a não evoluir. Quando você tem alguém que segura a sua mão, vamos lá, vamos atravessar, a pessoa tem mais coragem e consegue. E é possível fazer a transição. Com a mentoria é muito mais tranquilo. Bacana, bacana. E a Rosângela também tem uma história bacana para contar pra gente, que tem a ver com o CPF também. A Rosângela emagreceu bastante, muito mesmo, né? Tá mais linda. E aí conta pra gente um pouquinho essa história do teu emagrecimento, que eu acompanhei, e a história dela é maravilhosa. Só um parêntese que no bloco anterior eu não lembrei, e agora eu lembrei. Meu primeiro emprego foi em Paz Mendonça, lembra? Sim. Então vamos lá. Bem, final do ano passado foi um momento muito difícil para mim, novembro de 2024, quando eu estava diante do médico, e ele virou para mim e falou, ou você muda agora o seu estilo de vida, ou vai ser só decadência. Eu estava com sobrepeso, já tinha passado dos 100, e aquilo já estava gerando vários reflexos na minha saúde. Mexendo com a minha glicose, coisa que eu nunca tive problema, pressão, minhas pernas começando a inchar, ficar vermelha, a ponto das pessoas ao meu redor verem, suas pernas estão vermelhas. E ali um dia a minha vizinha vai no médico o quanto antes, e eu fui ao médico. E ele falou comigo, olha, está acontecendo isso, você tem que mudar, você tem que emagrecer, tem que mudar o seu estilo de vida, sua alimentação. Mas ele me deu tanta pancada naquele dia que eu saí de lá, não. Se eu não me posicionar agora, o negócio vai afundar. E aí eu determinei. O meu Natal, Ano Novo, vou comer regradamente, já vou começar aqui no final do ano. E janeiro, primeira semana de janeiro, estava lá na pista todo dia, caminhando, todo dia. Em fevereiro comecei na academia. Eu acompanho a Rosângela pelo Instagram. E ali a minha rotina foi, desde janeiro pra cá, começo o dia caminhando, agora eu tô correndo, como iniciante, eu não sou corredora, começo caminhando, correndo um pouquinho e vou direto pra academia. E nesse processo de janeiro pra cá, 25 quilos off, né? Ao ponto dos meus amigos, as pessoas ao meu redor, poxa, você tá melhorando. Quando a gente começa a ver as pessoas falando, a pessoa as fotos, porque eu não tenho como mostrar aqui, ainda não mostrei o antes e depois, eu era bem rechonchuda, bem fisionomia muda, né? Eu só não era mais porque eu sou alta, né? Tenho um biotipo alto.
Mas realmente eu tenho ainda um desafio para perder, eu ainda quero perder mais um tanto até dezembro, mas a gente já está no caminho. E eu Mas voltei. você está com uma nutricionista ou não? Olha, eu já tive consulta com outras nutricionistas e eu já tenho uma pegada do que elas falam, já fui orientada, mas... Faltou só a decisão mesmo de fazer acontecer. Porque eu tenho uma história. Quando a minha empresa nasceu em 2015, eu fiz o meu primeiro evento dentro da área de curso em 2016. Minha mãe faleceu em 2016, depois do meu primeiro evento, um mês depois. E ali eu comecei a entrar no estágio de depressão. Porque quando uma pessoa tão assim especial da nossa família falece, isso mexe demais. O nosso emocional, pai, filho, mãe. Você não estava esperando? Não estava esperando, e foi logo depois do meu primeiro evento. Ali eu também tive uma crise se eu continuava com a empresa ou não. E eu decidi continuar. Só que eu me dediquei tanto ao trabalho que eu esqueci de mim, no meu pessoal. E ali eu fui um pouquinho, até você sair da depressão e enganjar mesmo. Foi um ano para poder me adaptar, mudei de bairro, mudei de residência. Minha família, meu pai casou com outra pessoa, minha irmã foi morar sozinha, eu também moro, então, sabe, tudo mudou. Então foi alguns anos de readaptação, encerrando ciclos. Novos. E ali eu comecei a mergulhar em trabalho, tanto que a minha empresa teve um crescimento perante a minha dedicação, mas eu estava esquecendo de mim. Eu não me dedicava com atividade física, eu comia, era pizza, rodízio, era tanta coisa, até que chegou esse acúmulo, né, de anos e anos, quando foi no final do ano passado, o médico falou, olha, tá tudo fora do lugar. E aí eu comecei a me dedicar, foi aquilo que você falou, por detrás do CNPJ, né, que às vezes a gente se dedica tanto a algumas coisas, esquece de si mesmo. Então, hoje eu tento equilibrar todas as áreas da minha vida. Eu voltei ao médico, agora em março, e ele me parabenizou, falou que voltou tudo para o lugar, voltou tudo, e eu estou muito bem. Ele falou, agora você só volta ano que vem. Ano que vem. Então, eu estou muito feliz. E eu procrastinava muito. A minha vizinha mora do meu lado e ela me via, eu falava, poxa, Mônica, eu quero levantar para caminhar, eu não tenho força, eu acordava 9, 10 horas da manhã, hoje não. 5 horas, 6 horas eu tô acordando, é outra vida, é outra realidade. E devido à minha dedicação, porque eu tenho essa rotina de segunda a sábado. Eu tenho amigas minhas que falam, como você consegue ir pra academia de segunda a sábado, caminhar todo dia? Eu falo, eu acabei, aquilo que eu ficava meio resistindo, me apaixonando. Eu não tinha paciência com a academia, e hoje eu amo. A gente começa a sentir falta quando não vai. Olha, e esses últimos dias eu não fui porque eu estou produzindo evento em Curitiba semana que vem, então tá tudo muito corrido. Mas eu tenho essa rotina diariamente. Gente, eu sinto falta. Se eu for faltar um dia, 2 dias, eu sinto muita falta. Então é uma rotina que faz parte agora do meu dia a dia. Mas, além dos exercícios físicos, se você não tiver uma reeducação alimentar, não engrena. Porque a alimentação é vital para a perda de peso. Com certeza. Então, hoje eu tenho o meu cardápio de manhã, tarde e noite, os lanchinhos nos intervalos, tem que investir em fruta, em legume, e à noite, né, tentar jantar um pouquinho mais cedo. E é isso, a gente vai A alimentação mais natural possível. Mais natural. Frutas, legumes, verduras. Até isso, como eu amo legumes, gente, era uma coisa que eu quase não chegava. Brócolis, couve-flor, eu amo tudo isso. Eu realmente, o meu paladar hoje é legume, fruta, é maravilhoso, é vida, gente. Proteína é importante. Proteína, ovos, frango, uma carne moída, enfim. Muito bacana. Deise, você tem alguma curiosidade a respeito da Rosângela? Eu quero parabenizar pela trajetória, por uma empresa assim, constituída desde 2015. E assim, queria entender um pouquinho assim, quando você entendeu o seu dom, né, de sair de serviço social para ir para a área de eventos, ela mudou radicalmente. O ponto exato foi naquele dia que eu produzi um curso dentro da igreja. Eu sempre fui envolvida nos trabalhos da igreja que eu frequentava. Hoje eu estou numa nova igreja. Eu trabalhava muito com produção de cantatas, Páscoa, Natal. Eu que produzia
Eu tenho um pouquinho dessa pegada artística, quem me conhece sabe, então eu selecionava o repertório das cantatas, dos musicais, do figurino, entregava para o maestro e o louvor lá, ensaiava as canções e no dia a gente fazia todo aquele trabalho lindo. E eu trabalhava com criança também, nas datas comemorativas, então eu sempre tive um pouquinho de pegada de eventos, festividades, e quando eu produzi o curso do palestrante na igreja que eu estava, na época as pessoas ao meu redor começaram a falar, e aquilo eu comecei a me perceber, e correr atrás, né? Ir lá na internet pesquisar o que é produtor de evento, o que faz. Eu falei, gente, é tudo isso, eu gosto de dinâmica, eu gosto de criar, eu não gosto de algo da mesmice, eu gosto da dinâmica. Então eu sou muito assim, entendeu? E você é mestre de cerimônia também, se precisar? Sim, eu tenho certificação. Eu tenho certificação, na área de eventos, mestre de cerimônia, celebrante. E você dá certificado também no Então, dentro da nossa empresa, além de cursos de cerimonial, nós produzimos cursos de mestre de cerimônias, 15 anos corporativo, festa de aniversário, organização de bodas, tudo dentro da área de eventos. Tanto que, se você for lá no nosso Instagram, você vai ver os próximos cursos, os últimos desse ano, novembro e dezembro, e tem capacitação dentro de todas essas áreas. Qual o Instagram que a pessoa pode... êxito Total Produções. Quer entrar no mercado de eventos? Entra nesse Instagram, que você vai ver a agenda de cursos de novembro, outubro e novembro. Bacana, bacana. Tem curso agora, dia 29 de outubro, de mestre de cerimônias de 15 anos. Aqui no Rio? Online. Online? O presencial só botei em Curitiba semana que vem, de cerimonial. E no online eu tenho várias agendas. Outubro, dia 22, festa de aniversário, como produzir. Dia 29, mestre de cerimônias de 15 anos. Dia 13 de novembro, assessoria cerimonial de casamentos. E com palestrantes que têm muita experiência no mercado, que já ministra há mais de 3 anos pela nossa empresa. Bacana. E, Rosângela, você tem alguma curiosidade a respeito da Daisy? Daisy, você entrou para a área de psicologia. Sim. 20 anos, não é 2 anos. Em algum momento você pensou, não é para mim, ou quis desistir, ou você sempre teve essa certeza? A minha experiência, cada dia ela comprova que eu amo pessoas. E o trabalho da psicologia é você ter tempo para você estar com a pessoa. Aquele momento é dela, eu estou ali para ouvi-la, eu seguro a mão dela quando as coisas estão difíceis, eu incentivo ela a atravessar os vales e eu sempre vejo quando ela chega lá depois. E eu tenho umas experiências incríveis parece que está tudo perdido, mas daqui a pouco tudo mudou. Então essa relação e essa experiência é tão rica que eu não me vejo não sendo psicóloga. Eu não me vejo não sendo. Tanto que eu não faço nem uma divulgação. Contato do contato que chega para mim para poder atender naturalmente o tempo inteiro. E eu sou muito grata. Eu falei, eu não posso me acomodar porque sempre chega e eu sou muito grata. Agora, a mentoria, ela também está chamando muito a minha atenção porque ela te dá mais uma sacudida. Sim. Ela faz você pensar mais assim, mais rápido, se questionar e você tomar mais atitudes. Então, hoje eu estou dividida, mas não assim, a psicologia tem muito retorno, eu me divirto também no meu trabalho. Isso é maravilhoso. Que é uma das coisas que para mim tem a ver com dom, ser leve, divertido e o outro reconhecer isso em você. Então eu me encontrei e eu sou feliz e hoje a base, assim, o espaço terapêutico, 80% é da área clínica que tem funcionado. E a gente está, eventos, grupos, mas assim, é uma paixão para essa vida. Você tem um espaço para você fazer as mentorias, mas você também faz as mentorias online? Faço online, hoje eu atendo bastante online, também na área clínica, eu atendo pessoas que estão até em outro país, a gente combina os fusos horários, mas eu atendo.
E eu quero fazer grupos também. Além de ser individual, eu quero montar grupos porque o grupo enriquece muito as experiências. As experiências um As do outro. experiências, eu estou bastante motivada para esse novo momento do espaço. E eu estou doida que a vocês levar para lá. Eu vou levar minhas palestras para lá também. Com A certeza. Sandra. A Sandra. Vamos criar umas palestras interessantes. Isso. E Rosângela, a Deise falou que é filha única, né? Sou. E você, tem irmãos? Eu tenho uma irmã, mas hoje, como eu te falei, eu perdi minha mãe há alguns anos atrás. Hoje eu moro sozinha, bem vivida, aproveito muito meu tempo. Minha irmã tem a casa dela, meu pai já casou, mas a gente está sempre se articulando. A família é tudo, né, gente? É a nossa base, é o mais importante na nossa vida. E Deise, fala pra gente, assim, qual foi o momento da tua vida, assim, que você acha que foi, assim, de maior superação? A maior superação foi realmente acreditar que eu poderia testar o meu trabalho e validar o meu trabalho, porque realmente não ter trabalho não era uma opção, sempre tem que ter trabalho. Então, quando eu tomei essa coragem, o ato de fé e ver o resultado, eu entendo que o empreendedor todo dia ele está vivendo respira e continua, todo dia é resiliência, mas foi marcante esse momento. E o que você diria para aquela Deise de 14 anos de idade, quando começou a trabalhar? Eu diria que ela assim, ela acreditou muito. Eu sempre acreditei muito no... Não, mas o que você diria para ela? Porque eu estou me emocionando só de pensar em mim lá começando. Eu diria para ela que a jornada foi longa, foi difícil, foram com muitos obstáculos, mas que ela não desistiu nunca, assim, que ela foi muito forte dentro da caminhada e foi muito forte, acreditando muito que é possível mudar a nossa história. Mas é para se emocionar mesmo, né? Porque é muita dedicação, muita resiliência, muita coragem, muita força, iniciativa. E quando eu trabalho como terapeuta, que eu ajudo o outro a suportar os seus momentos difíceis, transições, depressão, luto, separações, eu tenho que ser forte. Então, porque você mexe na tua ferida, né? Não, você estava falando, eu também sou filha de pais separados, meus pais se separaram, eu tinha 8 anos de idade, mas éramos 4 irmãos, e meus irmãos foram indo para Brasília, morar com meu pai. Por último, eu fiquei com a minha mãe e vim para o Rio, né, com a minha mãe com 15 anos. E realmente a minha mãe, igual, né, você contou a relação à tua mãe, a minha também tinha problemas de depressão, muitas dificuldades. Então, eu tive que dar muita força para minha mãe, a vida toda eu tive que dar muita força para minha mãe. E aí acaba que a gente tem que realmente se superar para poder dar força para as outras pessoas que, né, estão próximas da gente. E a minha mãe, uma coisa que não dá para não falar é como ela trabalhava com excelência. Uma mulher simples, só com a 4ª série, que eu com 17 anos, ela lavando o banheiro público da escola que eu estudava. E assim, eu tinha aquele constrangimento de adolescente, que uma mãe está lavando o banheiro da escola, mas era o banheiro impecável, melhor banheiro. Então assim, ela me passou essa vontade. Não importa qual é o trabalho, o importante é que a gente tem que dar sempre o nosso melhor. Sim. Engraçado, a minha mãe também, ela só estudou até a 4ª série, meu pai não, ele fez, né, curso superior, mestrado, trabalhou para o governo a vida toda, mas a minha mãe realmente ela só tinha até a 4ª série, mas infelizmente ela não tinha condições assim emocionais, inteligência emocional para trabalhar, teve realmente que precisar de muita ajuda, muito apoio. E inclusive a gente tem que, né, você falou dessa questão de quando você ajuda as pessoas, você tem que tomar cuidado com você mesma. Aconteceu a mesma coisa comigo. Eu vim para o Rio de Janeiro, meu cachorro
foi atropelado e morreu. Eu adorava meu cachorro. A minha mãe, ela entrou em depressão, porque Rio de Janeiro tudo muito novo, o cachorro faleceu e eu acabei ficando reprovada no Cefet. Eu vim para estudar no Cefet, técnico em eletrônica, e fiquei reprovada. E eu parei para pensar o seguinte: olha, eram 4 matérias que eu fiquei em recuperação, e eu falei, não, eu vou ficar reprovada sim, eu não tenho condições de passar, só que eu não posso deixar os problemas emocionais da minha mãe afetar a minha saúde mental, entendeu? Eu tenho que ajudá-la sim, mas eu não posso deixar que isso afete a minha saúde mental. E as coisas que aconteceram com a gente, o que acontece com a gente não é o nosso destino, né? O mais importante é o que a gente faz com a gente, com as coisas que a vida nos trouxe, né? Que aconteceu com a gente. Então, a partir daí, eu passei realmente a me interessar mais pela arte, pela cultura, pelo esporte, me dedicava a várias atividades na escola. Então, a gente vê o quanto que o esporte é importante, que a arte é importante, que a cultura é importante. Muito bacana. E, Rosângela, e você? Qual foi o momento assim de maior superação? Eu tive 2 momentos de superações. Primeiro, quando a minha mãe faleceu, que foi justamente um mês depois que eu fiz o meu primeiro evento, que ali minha vida, eu falei aqui, né? Minha vida mudou, toda a geografia, tudo. E eu estava naquela iminência de decidir continuar com a empresa ou não. E naqueles primeiros meses do ano seguinte, após o falecimento da minha mãe, eu chorava, trabalhava, porque as imagens vinham na minha mente, né? Então foi um momento de muita força, por isso que eu mergulhei em trabalho. Mas esse mergulhar fez a minha empresa crescer ao longo do tempo. E você se tornou uma pessoa 10 anos de empresa. Muito forte. E no final do ano passado, quando a minha saúde declinou, que eu precisava me posicionar. O poder do posicionamento é tudo. Quando você se posiciona em qualquer área da sua vida, quando você estabelece limites, novos comportamentos, novos padrões, as coisas têm que mudar. O posicionamento faz tudo mudar na nossa vida. Com certeza. E eu me posicionei. É porque o posicionamento, ele faz, inclusive, que elevar a sua energia, elevar a sua frequência. E quando você eleva a sua frequência, a frequência ao teu redor muda, você atrai a mesma energia. Sim, né? As pessoas sentem. As pessoas sentem. E as energias elevadas, elas se atraem. Você vai trazer pessoas com energias iguais às suas. E o empreendedor, em toda a sua trajetória, tem que ter realmente uma força de vontade muito grande, porque para empreender, você vai passar por altos e baixos, vai passar por quebras, vai ter momento que a tua empresa vai quebrar, vai ter momento que... Enfim, são muitas situações. O empreendedor tem que ter um jogo de cintura muito grande, todo o tempo. E só quem ama mesmo que faz aqui continua, permanece. Né? Porque quem não ama quebra no meio do caminho, e fica. E o que você diria, né, para aquela menina de 14 anos também, né, que você começou a trabalhar, o que você diria, que conselho você daria para ela para aquela época? Eu diria, continue, tenha foco, não olhe para o barulho externo, para as distrações. Eu tenho aprendido ainda sobre isso, sobre as distrações. Porque em qualquer âmbito da nossa vida, quando a gente, olhando para a câmera, quando a gente tem foco e emprega uma energia em comum, as coisas acontecem, se realizam. Mas se você parar para olhar para os barulhos externos, as pessoas, algumas pessoas, não todas, que às vezes estão ali, soltam uma palavra, você se distrai, você fica triste, desmotiva. Então, assim, tenha foco. Eu tive que ter uma resiliência, um foco muito grande nesse âmbito do emagrecimento. É porque da mesma forma que a Terra está em movimento, a gente também tem que se manter em movimento. Sim. Se manter em movimento é que vai, inclusive, nos trazer novas oportunidades. Sim. E por isso que as coisas vão até mudando, ocorrem as transições de carreira. Porque no movimento, aconteceu com a Deise, aconteceu com a Rosângela, no movimento
você se percebe, você se identifica, você se autoconhece. E você também se colocar sempre em primeiro lugar, se valorizar, entendeu? Não é nada, qualquer coisinha é para te derrubar, entendeu? Então você tem que se conhecer, autoconhecimento. Como no avião, a gente coloca primeiro a máscara na gente para depois cuidar das outras pessoas. Então, primeiro é a gente, primeiro lugar é a gente. Vamos lá, gente, ainda falando em Mumuzinho, agora uma música do Mumuzinho. Eu Mereço Ser Feliz, 2018. Olá, estamos de volta. Bom, a gente está quase chegando aqui no finalzinho. Muito bom. E eu queria agradecer a presença da Deise, foi muito bacana te receber, muito bom esse bate-papo. Quero agradecer a Rosângela também. Rosângela, né, já estávamos conversando já há bastante tempo, mas ela, como está sempre viajando, e aí consegui a agenda dela para ela vir hoje aqui. A Deise, ela está pertinho aqui da rádio, bem pertinho mesmo. E muito feliz em receber vocês aqui. Vocês querem fazer mais alguma consideração? Bem, eu gostaria de agradecer Sandra por estar aqui neste momento tão especial, falando com vocês, ouvintes. E a minha mensagem é uma mensagem final simples, mas significativa. Comece, de alguma forma, comece. Não olhe para a sua realidade, não olhe para as condições, porque se olhássemos para as nossas condições, nós não chegaríamos aqui, ela com 20 anos, eu com 10 anos. Então, tenha perseverança, seja na sua vida pessoal, na sua saúde, na sua vida profissional. Não sei qual é o âmbito que você precisa dar um upgrade aí, melhorar, avançar. Invista nos seus sonhos, nos seus projetos, foque em você e tire o barulho externo, né, os ruídos. Foque em você, que eu tenho certeza que você vai chegar muito longe. Informa novamente seus contatos. Então, Instagram, @Êxito Total Produções, que é a empresa de cursos para cerimonialistas e quem trabalha no mercado de eventos. Rosângela Cruz Eventos é o meu novo projeto, onde eu vou galgar o cerimonial, apresentação de eventos, palestras também no campo motivacional, empreendedorismo e eventos. E Rosângela Cruz Oficial, que é o meu também, lá também compartilho. Deise. Para mim é uma frase que faz muito sentido, se você pode sonhar, você pode realizar. É importante termos sonhos, é importante termos fé e acreditar que dar o primeiro passo, seguir adiante, não desistir quando vierem os obstáculos, persistir com muita resiliência, que a gente consegue chegar lá. Bacana. Informa os seus contatos novamente? O Instagram, @DeiseMatosPsicóloga, e também o meu WhatsApp, 21, aqui do Rio de Janeiro, 99865-7360. Ok. E, bom, a minha frase hoje é a seguinte: a pessoa que a gente precisa vencer é a que a gente era ontem. Verdade. Então, a gente tem sempre que competir com nós mesmos, né? O nosso objetivo é sempre ser uma pessoa melhor, é sempre desenvolver os nossos dons, os nossos talentos, as nossas habilidades, cada dia mais. Então, foi isso que a gente conseguiu, né, perceber na história da Rosângela, na história da Deise, sempre buscando ser alguém melhor, uma pessoa melhor, uma profissional melhor. Então eu parabenizo vocês duas, tá? Muito bacana ouvir a história de vocês. Quero aproveitar e informar para os ouvintes que estão só nos ouvindo que vocês podem também nos assistir pela TV Cast, no site www.radiotropicalwebbrasil.com.br. Para quem não tem o nosso WhatsApp, é 21 97159 1211. E sigam o nosso Instagram, Rádio Tropical Web Brasil. E convido vocês
para assistirem ao nosso programa Conexões que Transformam na próxima terça-feira, às 18h30. Muito obrigada, ouvintes. Muito obrigada, meninas. Rádio Tropical Web Brasil. Você conectado ao mundo e o mundo ligado em você.